Olá, bem-vindos ao canal Fatos e Eventos. O Brasil enfrenta uma crise diplomática com a Venezuela, que se intensificou após o presidente Nicolás Maduro divulgar pela internet uma publicação da Polícia Nacional Bolivariana com ameaças ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Nicolás Maduro, liderança política controversa da Venezuela. Neste vídeo vamos explorar a trajetória de Nicolás Maduro, o atual presidente da Venezuela. Nicolás Maduro Moros nasceu em Caracas, em 23 de novembro de 1962. Atual presidente da República Bolivariana da Venezuela, foi ex-militante da Liga Socialista da Venezuela. Trabalhou desde jovem como maquinista no metrô de Caracas. Enquanto trabalhava como um condutor, começou sua carreira política tornando-se um sindicalista não oficial que representa os motoristas de ônibus do metrô. Em 1998, Maduro passou a compor as fileiras do partido MVR e se envolveu na vitoriosa campanha presidencial de 1998, em que Hugo Chávez foi pela primeira vez eleito presidente da Venezuela. Foi eleito deputado para a Assembleia Constituinte de 1999, que fez a redação de uma nova Constituição neste mesmo ano. Em 2000, foi eleito deputado da Assembleia Nacional, cargo para qual foi reeleito nas eleições legislativas de 2005, logrando pouco depois a indicação para a presidência do parlamento. No ano de 2006, deixa este cargo a pedido do presidente Hugo Chávez para ingressar no gabinete ministerial como chefe do Ministério del Poder Popular para os Assuntos Exteriores, Ministério das Relações Exteriores. Em 10 de outubro de 2012, passados 3 dias das eleições presidenciais, foi nomeado novo vice-presidente executivo, ocupando o posto deixado por Elias Jaua. Com a licença do presidente Chávez em dezembro de 2012 para tratamento médico, em virtude de um câncer, Nicolás Maduro ficou na presidência interina da Venezuela, assumindo o poder após Hugo Chávez morrer, na tarde de 5 de março de 2013. Maduro atingiu a chefia do Estado e do governo como presidente interino da Venezuela, até a celebração de eleições presidenciais. No entanto, juristas e políticos de oposição venezuelanos invocaram o estabelecido pelo artigo 233 constitucional, segundo o qual, uma vez que o presidente eleito havia morrido antes de tomar posse do cargo, não caberia ao vice-presidente Maduro assumir a presidência interinamente, mas sim ao presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello. Já o chanceler Elias Jaua alegou que, considerando o pedido expresso do falecido presidente, Nicolás Maduro deveria ocupar seu lugar. A controvérsia foi resolvida em 8 de março de 2013, quando a Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça decidiu que a posse de Maduro como presidente interino era apropriada, devendo ser realizada nova eleição presidencial, o que ocorreu no dia 14 de abril, resultando na vitória de Nicolás Maduro. No dia 19 de abril de 2013, Maduro foi empossado na Assembleia Nacional Venezuelana, tendo a presença de vários líderes estrangeiros, entre eles, Dilma Rousseff, a presidente do Brasil à época. No discurso de posse, Nicolás Maduro declarou estar disposto a conversar com diferentes setores da política venezuelana pela unidade nacional. Em 2014, a Venezuela estava mergulhada na pior crise de sua história. Embora rica em petróleo, sua população sofria com a falta de comida. Os supermercados, já desabastecidos, eram alvos de saques. O governo declarou estado de emergência e os alimentos, racionados, passaram a ser transportados com o acompanhamento de escolta armada. Além da fome, a crise econômica e política também já se refletia na hiperinflação, no desemprego e no aumento da pobreza, o que viria a provocar a fuga de milhões de refugiados para países vizinhos, como o Brasil. Politicamente, o quadro também se deteriorava. O governo de Nicolás Maduro passou a ser alvo de críticas e protestos, não só por parte da oposição venezuelana e de adversários políticos no exterior,
mas também por alguns integrantes do partido governista, o PSUV. Em fevereiro de 2014, no estado de Táchira, estudantes que protestavam contra a falta de segurança, a inflação e a carestia foram presos por perturbação da ordem pública. Em Mérida, as manifestações cresceram e a reprovação do governo aumentou. Manifestantes favoráveis ao governo também foram às ruas, e houve enfrentamentos violentos entre os dois lados. Conforme relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de 2018, entre 2014 e 2018, houve 12 mil prisões arbitrárias. Os presos políticos atingiram 620 no auge das manifestações, e no mês de novembro de 2017, eram 317 presos. Pelo menos 15% dos detidos foram submetidos a torturas ou tratamento desumano, na avaliação de ouvidos pela CIDH, em especial numa instalação conhecida como La Tumba. Em pelo menos 6 casos, houve denúncia de violência sexual contra mulheres. Segundo The New Yorker, há muito que os economistas recomendam que o governo venezuelano abandone os controles de preços, unifique suas múltiplas taxas de câmbio. A moeda local, o bolívar, está atrelada ao dólar dos Neptunes em 3 níveis diferentes, e que acabe com o subsídio à gasolina, cujos preços ao consumidor, na Venezuela, são os mais baixos do mundo. Esse subsídio custa ao governo cerca de 12 bilhões de dólares por ano. Mas Maduro tem evitado adotar políticas pragmáticas que possam lhe custar perdas nas suas bases de apoio político. Em 20 de maio de 2018, foi reeleito para um mandato de 6 anos. A eleição, boicotada pela oposição, a qual adiantava que não iria reconhecer o resultado, teve número recorde de abstenções. Cerca de 54% dos eleitores venezuelanos não foram às urnas. Grande parte da oposição boicotou o pleito, já que os principais opositores do governo haviam sido impedidos de participar. Com isso, o atual presidente foi reeleito apesar de seu governo registrar 75% de rejeição da população local. Um ano após o início de sua administração, uma pesquisa mostrou que 61% dos venezuelanos aprovavam sua gestão e 70% aprovavam as medidas econômicas. A grave crise econômica e política que atravessa a Venezuela nos últimos anos derrubou a aprovação do governo Maduro para um patamar de 71,1% de reprovação. Foram feitas pesquisas de opinião que avaliam o trabalho de Maduro pelo bem-estar do país e 39,4% dos consultados o consideraram muito ruim, 21,6% indicaram que é ruim e 9,4% responderam regular a ruim. Assim, iniciou-se em abril de 2016, pela oposição, tentativas de destituir Maduro, por meio de pedido de plebiscito revogatório do mandato do presidencial. Mecanismo previsto na Constituição venezuelana, que permite remover o presidente do cargo por votação popular. Porém, 20% do eleitorado precisaria apoiar a realização do plebiscito e coletas regionais de assinaturas em prol do plebiscito seriam realizadas no final de 2016, mas foram adiadas pelo Conselho Nacional Eleitoral para o final do primeiro semestre de 2017, o que inviabilizou o principal objetivo da oposição: conseguir a convocação de novas eleições após uma eventual destituição de Maduro. Mas, para isso, o plebiscito teria de ser realizada até 10 de janeiro de 2017, o que não ocorreu. Segundo a legislação do país, se o presidente é destituído após cumprir mais da metade do mandato, quem assume é o vice-presidente que, na Venezuela, é indicado pelo presidente. Assim, mesmo que houvesse o plebiscito revogatório, o partido de Maduro continuaria no poder até 2019, para quando estavam previstas as próximas eleições presidenciais. Em janeiro de 2017, a Assembleia Nacional Venezuelana, controlada pela oposição, declarou o abandono de cargo pelo presidente Maduro, intensificando o embate político em meio à grave crise econômica em curso no país. A declaração foi acompanhada de uma petição por novas eleições. Os deputados recorreram ao artigo 233 da Constituição da Venezuela, que caracteriza como ausência absoluta do chefe de Estado
os casos de morte, renúncia, destituição por ordem do Supremo Tribunal de Justiça, TSJ, e abandono de cargo. Logo após a declaração, o TSJ publicou um comunicado afirmando que a Assembleia Nacional não tem poder para destituir o presidente da República. Héctor Rodrigues, líder da bancada do governo, chamou a declaração dos parlamentares de uma tentativa fracassada de golpe de Estado. Segundo o professor de Direito Constitucional Pedro Afonso Del Pino, da Universidade Central de Venezuela, a tese de abandono de cargo não procede nesse caso. Abandono é quando o presidente deixa de exercer sua função. Se ele a exerce mal ou inconstitucionalmente, não é abandono. Apesar da oposição interna e da pressão internacional para que renunciasse, Maduro foi empossado para um segundo mandato como presidente, em 10 de janeiro de 2019. Desencadeou-se uma grave crise política, o que fez com que a Assembleia Nacional do país decretasse estado de emergência. Poucos países reconheceram a posse de Maduro e muitos reconvocaram seus embaixadores de Caracas. Para a oposição e para políticos e analistas de várias nações, o resultado da eleição do ano anterior era ilegítimo e Nicolás Maduro estaria convertendo a Venezuela numa ditadura de fato. Em 30 de julho de 2024, após a eleição presidencial na Venezuela em 2024, os resultados anunciados pela Plataforma Unitária Democrática, PUD, que cobrem 81,85% das atas eleitorais apuradas, indicam que Edmundo González Urrutia foi matematicamente eleito com 67% dos votos, 7.173.152, derrotando Nicolás Maduro, que obteve 30% dos votos, totalizando 3.250.424. No entanto, o Conselho Nacional Eleitoral, CNE, declarou Maduro reeleito com 51,20% dos votos, contra 44,2% de Edmundo, com 80% das urnas apuradas. Muitos países consideraram o resultado das eleições de Maduro como fraudulento. O governo do Peru, juntamente com outros países como Argentina, Costa Rica, Equador, Panamá e Uruguai, reconheceram Edmundo como presidente eleito da Venezuela. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, também declarou que González venceu as eleições, afirmando que havia uma esmagadora evidência de que Edmundo González Urrutia ganhou a maioria dos votos nas eleições presidenciais da Venezuela em 28 de julho, que resultaram em não reconhecimento internacional. O governo de Maduro foi caracterizado por dificuldades econômicas severas, incluindo uma inflação descontrolada e escassez de produtos. Muitos acreditam que as políticas de seu antecessor e suas próprias decisões contribuíram para a atual crise humanitária e econômica da Venezuela, levando milhões a deixar o país em busca de melhores condições de vida. Maduro enfrentou intensos protestos desde 2014, com a oposição acusando-o de repressão e violação dos direitos humanos. O governo respondeu a manifestações com força militar, resultando em diversas mortes. A Assembleia Nacional, dominada pela oposição, declarou o abandono de cargo de Maduro em 2017, mas ele manteve controle através do sistema judicial e apoio militar. Os Estados Unidos e outras nações impuseram sanções contra Maduro, enquanto ele acusava países estrangeiros de financiá-lo como parte de uma guerra econômica contra a Venezuela. Em 2019, Maduro começou seu segundo mandato em um clima de intensa crise política, com a autoproclamação de Juan Guaidó como presidente interino, gerando mais incertezas e tensões diplomáticas. A trajetória de Nicolás Maduro é repleta de polarização. Para seus apoiadores, ele é um defensor da Revolução Bolivariana. Para seus críticos, um ditador que exacerbou a crise da Venezuela. Enquanto a luta pela democracia e direitos humanos continua, o futuro político da Venezuela permanece incerto. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar seu comentário e se inscrever para mais conteúdos. Gostou do conteúdo? Inscreva-se, curta e compartilhe.